Supremo Tribunal Federal, mais conhecido pelos brasileiros como STF. O problema é que a maioria dos brasileiros sequer sabe as atribuições do STF. Decidi começar esse canal com esse vídeo, pois a crise institucional no Brasil está ficando cada vez mais perigosa. E você vai entender o porquê. Eu sou Lucas Odilon e vou mostrar a você a sua crise. Nesse vídeo, eu vou narrar fatos e ler notícias que já estão na mídia. Então, isso aqui não é um ataque ao STF, muito menos às instituições do Brasil, mas é um alerta a você. Primeiro, eu preciso falar para você quais as atribuições do STF e quais as suas obrigações para com o país. O STF, ele é o responsável por garantir a supremacia da Constituição Federal. Ele atua como guardião da Constituição, interpretando e aplicando todas as suas normas, garantindo que as leis e atos governamentais estejam de conformidade com a Constituição. O STF também exerce o controle da constitucionalidade das leis e atos normativos. Isso significa que ele verifica se todas as leis que foram aprovadas estão de conformidade com a Constituição. Um ponto importante é que o STF também tem o poder de declarar a inconstitucionalidade de alguma lei que foi aprovada. E também ele pode anular tal lei se assim for interpretada. O STF, ele julga também algo chamado como ADs, que são ações movidas para contestar alguma inconstitucionalidade de atos e leis do Estado ou da Federação. O STF também julga como ADs, que tem como objetivo declarar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Isso é muito importante para fornecer segurança jurídica sobre a validade de determinadas normas. O STF também é a última instância para casos cíveis e criminais. Ele julga todos os recursos extraordinários, que envolvem questões constitucionais relevantes ou interpretações da Constituição. O STF também julga habeas corpus quando alguma suspeita de violação de direitos fundamentais, que resulta na prisão ou detenção ilegal. Esse instrumento é usado principalmente para proteger a liberdade individual. O STF resolve os conflitos de competência federal, estadual e municipal, garantindo que cada nível do governo atue no seu limite da Constituição. O STF também é o principal responsável por julgar casos com pessoas com prerrogativa de foro, deputados, senadores, presidentes. O STF também pode acolher reclamações e conceder medidas cautelares para proteger as decisões que já foram tomadas pelo próprio tribunal, ou também para evitar lesões a direitos em situações extremas. O STF, ele possui um papel de interpretação máxima das leis, esclarecendo muitas questões jurídicas complexas e estabelecendo precedentes que orientam a jurisdição do país. É por isso que cada ministro do STF ele deve ser indicado pelo seu notório saber jurídico. Bom, são todas essas aí as atribuições ou obrigações do STF. Mas me responde uma coisa, você viu em algum lugar aí dessas atribuições escrito criar leis? Não, né? Pois é, essa
é uma das maiores crises do Brasil. Bom, vamos pontuar algumas coisas aqui sobre essas atribuições e como elas foram usadas para favorecer certos foras da lei, digamos assim. Em 2020, o ministro Marco Aurélio Mello ordenou a soltura de um traficante conhecido como André do Rap. André Oliveira Macedo é investigado por ter função de liderança na facção criminosa conhecida como PCC e por gerenciar também o grande envio de remessa aí para a Europa. E não para por aí não. O STF também resolveu dar liberdade para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Aquele que supostamente recebeu uma propina para beneficiar certas empreiteiras na construção de estádios. Aquele mesmo que você vai igual idiota, paga para assistir 22 marmanjos correndo atrás de uma bola? É nesse estágio mesmo. E não para por aí não. O STF resolveu nos dar mais alegrias e devolveu um helicóptero ao líder da facção criminosa PCC. Esse helicóptero era usado inclusive para distribuir drogas aí pelo país inteiro. Olha que maravilha! Engraçado é que você não escuta aí o STF devolvendo alguma banca de fruta de um trabalhador que perdeu por fiscalização ou algum veículo de trabalhador que foi apreendido em uma blitz por falta de pagamento de PVA, não é? Bom, deve ser muito doideira minha. Na verdade, o STF é maravilhoso. Deixando algumas notícias de lado, vamos para a crise primária. A criação de leis. É que a função do STF é interpretar as leis. Ele não tem poder de criar leis. E como sempre o STF gosta muito de nos dar bastante alegria, olha só o tanto de lei que eles já criaram. Criou a Lei 11.416, a Lei 12.774, a Lei 8.429, a Lei 13.429, a Lei 668, a Lei 5.123 e por aí vai. Mas você pode estar se perguntando aí nesse momento, poxa, será que não tem nada, nem ninguém que pode frear isso aí? Será que não tem algo constitucional que possa ser feito para eles pararem de legislar? E a resposta é sim. Existem duas coisas dentro da Constituição que pode frear os avanços do STF, mas não serão feitas por uma coisa simples chamada corrupção. Sim, corrupção e anticonstitucionalidade. A primeira coisa que pode ser feita são os próprios ministros do STF voltar os olhos para suas funções primárias, que é intérprete de leis e guardiões da Constituição. Apenas. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Os ministros do STF são indicações políticas, ou seja, os ministros do STF vão decidir por motivações políticas e nada mais. A outra das forças que poderiam parar isso chama-se CPI. CPI. São essas aí que você ouve tanto falar na mídia, nos jornais. Essa CPI é uma arma poderosa e constitucional para parar o STF. Mas por que não rola uma CPI contra o STF? É simples, por uma palavrinha que eu falei logo no início: corrupção. Não vai acontecer uma CPI. Justamente porque a maioria dos deputados e senadores tem a ficha suja. Ou seja, tem muitos processos deles nas mãos de algum ministro do STF. Mas você sabia que houve um momento em que a população clamou por uma CPI da Lava Toga? Sim, é assim que se chama a CPI contra os ministros do STF, CPI Lava Toga. Houve esse momento em que a população pediu essa CPI, mas não foi para frente, porque muitos senadores e deputados se juntaram para poder boicotar aí a CPI da Lava Toga. E adivinha quem encabeçou essa sabotagem? Ele mesmo, Flávio Bolsonaro, se juntou com os petistas, PMDBistas, para barrar a instalação da CPI. Eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E só para você ficar esperto de quem votou contra essa CPI, aqui estão os nomes deles. E com isso, vemos político sendo solto, trabalhador sendo preso, traficante com helicóptero e você, cheio de crise. Inscreva-se nesse canal. É importante para você e para o seu entendimento.